Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Nós estamos estudando as 9 marcas de uma igreja saudável, baseados no livro do pastor Mark Dever, que tem esse mesmo título. Para aqueles que têm esse livro e que estão acompanhando pelo livro, quero fazer aquela ressalva que tenho feito. Eu estou utilizando apenas o esboço de cada marca, e estou trazendo os pensamentos, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, para o seu coração, para a sua mente. Nosso pastor Manga nos trouxe a primeira marca de uma igreja saudável, que foi pregação expositiva. Depois, eu lhes trouxe a segunda marca, teologia bíblica. Nossa irmã Ana Beatriz nos trouxe a terceira marca, que é o Evangelho. E quarta-feira passada, e hoje também, estarei trazendo a quarta marca, que é um entendimento bíblico da conversão. Vamos recapitular um pouquinho sobre o que falamos na aula anterior. Ali, quarta-feira passada, nós tratamos de 3 das 5 perguntas que o pastor Mark Dever formulou para nos aprofundarmos sobre mudança e conversão. A primeira pergunta que respondemos quarta-feira passada foi: a mudança é necessária realmente, de fato? Não é? Pergunta importante, prezados, porque para querermos mudar e para nos interessarmos sobre mudança e conversão, é necessário que tenhamos a compreensão de que a mudança é necessária sim, porque somos seres decaídos da graça e que, portanto, algo precisa acontecer conosco. As Escrituras ainda vão citar, que não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, não é? A outra pergunta que tratamos na aula passada foi: a mudança, ela realmente é possível? Falamos que é possível que muitas pessoas reconheçam que algo não está certo com elas, mas essas mesmas pessoas talvez pensem que não é possível acontecer essa mudança. Falamos que a conversão não é uma utopia, não. Embora muitas pessoas sejam acometidas, pela síndrome de Gabriela. Se lembra da música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, não é? Mas dissemos que não somente é necessário mudar, como também é possível, sim, mudar genuinamente. E afirmamos que quem nos afirma isso com muita clareza são as Escrituras Sagradas. Elas nos dizem que não somente precisamos mudar, mas também que a mudança é possível. E citamos alguns textos maravilhosos, dentre eles, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20 e 21, que diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que lindas palavras do apóstolo Paulo. Por fim, na última aula falamos sobre de que mudança necessitamos. Falamos que podemos reconhecer que precisamos mudar. Falamos que podemos reconhecer que a mudança é possível, mas infelizmente
podemos não saber direito de que mudanças necessitamos, não é? O fato, prezados, é que muitas pessoas acham que, conforme dissemos na aula passada, acham que precisam mudar para se tornarem pessoas melhores. Acham que precisam mudar para poder, de alguma maneira, utilizar melhor os seus dons, os seus talentos, as suas potencialidades. Mas a palavra de Deus diz que a mudança que necessitamos não é de descobrir a nós mesmos ou nos tornarmos pessoas melhores, mas sim, o que precisamos é de mudança de direção. Conversão. Falamos na aula passada que a palavra arrependimento no Antigo e no Novo Testamento significa literalmente mudar de direção. Ou seja, queridos, a mudança de que precisamos é a de abandonar os nossos pecados para e por causa do único Deus verdadeiro. Falamos na aula anterior que é preciso dar a condução das nossas vidas ao nosso Deus, de fato e de verdade. Falamos que é preciso desocupar o trono e pararmos de reinar sobre nós mesmos. E hoje, nesta aula, responderemos as duas últimas perguntas formuladas pelo pastor Mark Dever. Então, a quarta pergunta que iremos tratar de responder agora é: o que esta mudança envolve? Será que é apenas um assentimento intelectual? Precisamos entender isso, prezados, porque infelizmente algumas pessoas pensam que precisam tão somente fazer uma decisão, levantar uma das mãos, né? Ir à frente num momento de apelo emocional na igreja, e então essa mudança vai acontecer. Mas será mesmo, prezado? Será que é somente isto? Contudo, queridos, a Bíblia diz que o tipo de mudança de que necessitamos envolve muitíssimo mais do que isso. A mudança de que necessitamos envolve novidade de vida e abandono de pecados, abandono de práticas e hábitos antigos. E isso é muito mais do que assentimento intelectual. A conversão genuína, meus queridos irmãos e amigos, envolve a nossa mudança de coração. Envolve uma vida que deixamos de viver por nós mesmos para viver pela fé em Jesus Cristo. Entretanto, é muitíssimo importante você saber também que não é pelo fato de você cometer pecados que o faz ser uma pessoa que ainda não se converteu. Temos que equilibrar isso aí. Isso é processo e faz parte do desenvolvimento da nossa salvação. Um grande pastor do século XVII disse assim sobre a sua conversão, abre aspas, não sou o que devo ser, não sou o que espero ser, mas posso dizer com verdade, não sou o que eu era. Pela graça de Deus, sou o que sou. Legal, né? Mas é inegável também que há pessoas que acham que a conversão genuína já os alcançou, mas que de fato e de verdade isso não aconteceu. Tá vendo como é sério? Talvez você já ouviu falar de Spurgeon, o grande pregador de Londres no século XIX. Certa vez ele andava por uma rua quando um bêbado que se encostava a um poste lhe perguntou em voz alta, ei, senhor Spurgeon, se lembra de mim? Spurgeon então respondeu, não, e por que eu deveria lembrar-me? O homem então lhe disse, porque eu sou um dos seus convertidos. E então Spurgeon replicou, bem, você deve ser um de meus convertidos, mas certamente não é um dos convertidos do Senhor. Percebem? Coincidentemente,
Essa semana recebi um vídeo de um diácono muito querido lá de Goiás, e nesse vídeo aparece um homem completamente maltrapilho, fumando, morador de rua, e nomeando todos os livros da Bíblia e os temas de todos esses livros. Então, aquele querido diácono me pergunta com uma certa angústia no coração: Pastor Hélio, como pode uma coisa dessas? Me explique sobre isso, por favor, se puder. Eu gosto muito, prezados, quando falo sobre conversão e sobre novo nascimento, de pensar no encontro fantástico de Nicodemos com o Senhor Jesus. É muito importante falarmos sobre aquele encontro. Prezados, aquele homem chega na presença do Senhor Jesus e de cara ele fala coisas muito interessantes. Chega para Jesus e fala: mestre, isso está no capítulo 3 do Evangelho de João, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu estás fazendo se não vem de Deus. Talvez ele tenha achado que o Senhor Jesus iria ficar muito impressionado com ele, mas definitivamente, o Senhor Jesus não se impressionou com ele. O Senhor Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos fica maluco. Ele vai dizer: como é isso, mestre? Pode uma pessoa voltar para o ventre da mãe e se converter e nascer novamente? A gente percebia que Nicodemos realmente não tinha entendido nada, né? O Senhor Jesus, então, investe naquela vida, e a gente sabe no decorrer do Evangelho e tudo, a gente sabe que certamente Nicodemos está no céu, finalmente entendeu, né, que ele precisava nascer de novo. Não adiantava nada ele ser um membro do Sinédrio, ele conhecer todas as leis, ele ser uma pessoa correta e tudo mais. Ele fala para Jesus: sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Jesus, é como se Jesus falasse assim para Nicodemos: Nicodemos, espera aí, o que você está falando para mim não te salva. O que você está falando para mim, Nicodemos, é o que os seus olhos estão vendo. Você está vendo isso? E, de fato, eu venho da parte de Deus, mas você acreditar nisso como um assentimento intelectual, porque os seus olhos estão vendo, isso não te muda. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. É isso que precisa acontecer com você. Gosto muito dessa história. Algumas pessoas creem que a conversão ela consiste apenas em viver uma vida correta. Talvez Nicodemos pensasse assim. Contudo, é preciso reconhecer, prezados, tem muitos ateus que levam vidas corretíssimas, são excelentes cidadãos, são cumpridores dos seus deveres, são ótimas pessoas. Porque o fato é que não se trata de fazer tudo certinho numa visão humana para ser aceito por Deus, não. É preciso nascer de novo. O Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos em alto e bom som. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. De acordo com a Bíblia, a verdadeira mudança de conversão envolve confiar somente em Cristo. Novo nascimento é isso, prezados. É deixar de ser aquele que nasceu da carne, não é? Para ser aquele que nasceu do Espírito, mediante a fé em Jesus Cristo. Temos de compreender, prezados, que por causa do pecado estamos em uma condição de completa inimizade para com Deus. Temos de nos arrepender
dos nossos pecados e confiar em Cristo. E então partimos para tratarmos da quarta pergunta que precisa ser respondida sobre conversão genuína. Como acontece esta grande mudança? Deus opera esta fé salvadora em nós, meus irmãos. Esta é a grande incompreensão de muitas pessoas. Muitos não entendem que nada poderá mudar efetivamente se, primeiramente, Deus não mudar o nosso coração. Precisamos que Deus nos dê um novo coração. E as Escrituras nos dizem que foi exatamente isso que o nosso bondoso Deus prometeu fazer. Observem que está em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirareis da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Nosso Deus precisa realizar esta mudança em nós para que aceitemos as verdades espirituais que as Escrituras nos falam, prezados. O Senhor Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por isso, gosto demais da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, queridos irmãos, definitivamente não vem de nós mesmos. Ela é operada por Deus em nós. De acordo com as Escrituras, o arrependimento e a fé são dons de Deus, outorgados não por causa dos nossos méritos, e sim por causa dos méritos do Senhor Jesus. Se você tiver os dons do arrependimento e da fé, então você vai abandonar os seus pecados e se converter a Deus através de Jesus Cristo. Uma das principais informações que as Escrituras nos dão sobre como acontece essa mudança é que ela surge mediante um acurado estudo da palavra de Deus. Se lembram quando Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus? Vejam também o que o salmista vai nos dizer no Salmo 19, versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Vejam também o que Deus disse através do profeta Isaías no capítulo 55, versos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Não é sem motivo que o apóstolo Pedro nos disse assim na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23. Observe: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Para concluir, prezados, se nossa conversão, nossa mudança genuína é entendida basicamente como algo que fazemos por nós mesmos e não algo que Deus faz em nós, então definitivamente não a entendemos corretamente e isso poderá ser muito nocivo. A conversão inclui nossas próprias ações, sim. Temos de fazer um compromisso sincero, uma decisão consciente, mas a conversão, a verdadeira conversão é mais do que isso, prezados. As Escrituras são claras em nos ensinar que somos pessoas que necessitam ter o coração substituído, a mente transformada, o espírito vivificado e que não podemos fazer nada disso por nós mesmos.
concluindo mesmo, aprendemos que uma mudança genuína é absolutamente necessária. Aprendemos que uma mudança genuína é totalmente possível. Aprendemos de que mudança nós necessitamos. Aprendemos o que está envolvido em uma mudança genuína. Aprendemos como acontece essa mudança genuína em nós. Agora, finalizando mesmo, prometo, gostaria de ler mais 3 versículos para os irmãos e dizer-lhes algo surpreendente sobre eles. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Sabe a coisa surpreendente que eu ia te dizer sobre esses versículos, que eu vou te dizer? Incrível. Sabe para quem o Senhor Jesus disse essas coisas? Quem falou, Nicodemos, acertou. Justamente para quem ele deu a melhor aula sobre conversão e sobre novo nascimento. Que o Senhor nos ajude a entender a grandeza da nossa conversão. Sabe, prezados, o fato é que a igreja, de um modo geral, poderia estar avançando muito mais se os fiéis, se os crentes, entendessem de fato a grandeza do novo nascimento. Sabe por quê? Porque nós iríamos semear essa palavra com muito mais ânimo, com muito mais destemor, com muito mais coragem, com muito mais ousadia, nós iríamos semear essa palavra. Porque, olha, o que Deus fez conosco. Homens que estavam em inimizade com Ele, completamente com as costas voltadas para Ele. De repente, as escamas caem dos olhos. E aquele que estava em inimizade com Deus, agora o ama, agora quer servi-lo, agora quer agradá-lo, agora quer trabalhar para Ele. Tudo porque Deus operou maravilhosamente esta salvação. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado a cada dia a sermos uma igreja saudável, relevante, uma igreja proclamadora da Tua palavra. Muito obrigado. Obrigado por esses momentos preciosos na Tua presença. Continua nos ajudando, Senhor. Continua nos guardando. Assim nós clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu te desejo um resto de noite na presença do Senhor. A gente se vê domingo pela manhã e à noite. Online, pelo nosso IBECOR ao vivo no YouTube. Tchau.